Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Turma 2023, apostila de número 1, segunda matéria, Bibliologia. Paramos o último vídeo na página 97, retomamos na 97, tratando de particularidades e curiosidades da Bíblia. Nós temos como curiosidades, para vocês anotarem, é sempre bom, quando estiver conversando sobre Bíblia, ter em mente essas curiosidades, porque elas preenchem, né, qualquer assunto que a gente estiver discutindo, às vezes. Os livros de Esther e Cantares são livros da Bíblia, do cânon, que não mencionam o nome de Deus. Tá? São somente esses dois livros na Bíblia que não mencionam. Ele está inserido na mensagem, mas não cita o nome de Deus. Okay? A vinda do Senhor é referida 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Os significados dos nomes de Isaías e Jesus são semelhantes. Isaías é salvação de Jeová e Jesus é Jeová é salvação. Okay? A frase não temas ocorre 365 vezes na Bíblia. Ou seja, essa frase, ela a cada dia do ano, ela é a mensagem de Deus para a vida do seu povo. Não temas, né? Exatamente o mesmo tempo do período de um ano. O capítulo 19 de 2 Reis é idêntico ao capítulo 37 de Isaías. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. O livro de Isaías, com 66 capítulos, é considerada pelos teólogos uma miniatura da Bíblia. O Antigo Testamento encerra citando a palavra maldição. O Novo Testamento encerra citando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Lamentações em hebraico é acróstico nos capítulos 1, 2 e 4, com 22 versículos. Cada correspondendo às 22 letras do alfabeto grego. O acróstico são livros ou textos bíblicos que têm as letras do alfabeto hebraico. Se não me engano, eu falei grego, é hebraico, perdão. E começando com Aleph, né, e vai até o ômega, que é a última letra, ok? Há 8.000 alusões ao nome de Deus na Bíblia e 177 alusões ao diabo com seus vários nomes. Okay? Essas são as particularidades. Nós vamos então agora para a página 99. Vamos tratar das diversas traduções da Bíblia. Ao longo do período histórico, a Bíblia teve traduções, né? E nós vamos citar todas elas aqui, ok? A primeira tradução é a Septuaginta, é a tradução do texto hebraico para o grego, ok? Então, essa tradução, ela é a tradução somente do Antigo Testamento, que era todo editado em hebraico e foi traduzido para o grego, a Septuaginta. Foi a primeira e mais importante das traduções da Bíblia, foi feita em Alexandria no ano de 285 a.C. Essa tradução foi feita por 72 judeus que, segundo a tradição judaica, foi solicitada pelo rei Ptolomeu Filadelfo, que desejava obter uma tradução das escrituras hebraicas para a sua biblioteca real. Tá? O próprio nome Septuaginta está tratando desses 72 judeus, né, que foram chamados para fazer essa tradução. Okay? A tradução da Septuaginta, ou simplesmente 70,
beneficiou a grande colônia judaica residente em Alexandria, que após 3 gerações havia esquecido o hebraico. Muitos deles falavam aramaico e desde que a região da Palestina passara a fazer parte do Império Dividido de Alexandre o Grande, eles aprenderam também a falar o grego. Ao se fazer a tradução, foram acrescentados às escrituras 14 livros apócrifos que eram escritos literários do povo judeu. Foi essa Bíblia que Jesus e seus apóstolos usaram. A outra tradução, a próxima, é a Vulgata. É uma tradução da Bíblia toda, agora incluindo o Antigo e o Novo Testamento, e foi feita por Jerônimo em 405 d.C., em Belém, na Palestina. A tradução foi feita do hebraico para o latim, a língua oficial do Império Romano. E os apócrifos foram traduzidos da Septuaginta. Ele mesmo designou-os de apócrifos e os deixou espalhados entre outros livros. Desde 1546, a partir do Concílio de Trento, é a versão oficial da Igreja Católica Romana. Próxima versão, a versão Rei Tiago, ou King James. Com o objetivo de uniformizar o culto na Escócia presbiteriana e na Inglaterra episcopal, o rei Tiago, em 1611, ordenou a tradução para o povo de fala inglesa. Essa tradução é a versão preferida do povo inglês. A versão em português, a primeira tradução foi produzida pelo pastor João Ferreira de Almeida, nascido em Portugal em 1628, e foi feita na ilha de Java, Oceano Pacífico, que é a atual de Jakarta, capital da Indonésia. Entretanto, antes de Almeida, foram feitas traduções de alguns textos. O rei de Portugal, Dom Dinis, que viveu de 1279 a 1335, traduziu os 20 primeiros capítulos de Gênesis usando a Vulgata. O rei Dom João ordenou a tradução dos evangelhos de Atos e das epístolas de Paulo. Essa obra foi realizada por padres católicos que utilizaram a Vulgata. Desses esforços resultou a publicação que incluía os livros mencionados e o livro de Salmos traduzidos pelo próprio rei. Porém, foi João Ferreira de Almeida quem mais contribuiu. Pastor da Igreja Reformada Holandesa, a mesma que evangelizou Recife na ocupação holandesa no século XVII, usou um manuscrito original como base de sua tradução, ao contrário de outros tradutores que sempre utilizavam a Vulgata Latina como fonte de tradução. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento, qual foi publicado em 1681 em Amsterdã, na Holanda. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro há um exemplar da terceira edição, feita em 1712. O Antigo Testamento foi traduzido até o livro de Ezequiel, quando faleceu em 1691. Alguns pastores amigos seus terminaram a tradução, a qual foi publicada completa em 1753. A Bíblia completa foi publicada em 1819 pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira de Londres. No Brasil, ela foi publicada pela primeira vez em 1944 pela Imprensa Bíblica Brasileira. Temos aqui várias versões em português hoje, né? E tem aqui uma compilação, são 13 exatamente. Eu vou só citar as versões, depois vocês busquem na apostila para fazer as recapitulações. Vocês têm todo o conteúdo, tá ok? Bom, primeira versão, Almeida Revisada e Corrigida. Versão Almeida Revisada Atualizada. Versão Antônio Pereira de Figueiredo, esse é um padre católico romano. Versão Matos Soares. Versão Tradução Brasileira, versão Humberto Roden. Versão da Imprensa Bíblica Brasileira, versão Novo Mundo, versão da Bíblia na Linguagem de Hoje, versão Almeida Corrigida Fiel, nova versão internacional da Bíblia, Bíblia Viva e a Nova Bíblia Viva, a Mensagem. São, então, 13 versões em português que nós temos atualmente.
ok? Paramos na página 101, página 102, a natureza da Bíblia. Revelação. Definição. É o ato pelo qual Deus dá a conhecer o que o homem por si mesmo não podia fazer. É o desvendamento que Deus faz de si mesmo através da criação, da história, da consciência humana e das escrituras. Ela é dada através de acontecimentos e de palavras. Não há um termo técnico para exprimir a ideia nas escrituras. Duas palavras gregas que são mais usadas para dar essa ideia são apokaluptein, que significa desvendamento, e pharenon, que aponta para o conceito de manifestação daquilo que fora desvendado. Sendo seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer a Deus na sua plenitude, a menos que ele se revele a nós, ou seja, ao menos que ele se manifeste aos humanos de tal forma que esses possam conhecê-lo e ter comunhão com ele dentro das suas limitações. Né? O ser humano é limitadíssimo e se Deus se revelasse, não haveria, não é impossível. Né? A finitude humana compreender a plenitude de Deus. Então Deus se revela dentro do que nós conseguimos absorver. Ok? Bem, há duas classificações básicas de revelação. Primeiro, a revelação geral, onde Deus comunica a respeito de si mesmo a todas as pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. Segundo, a revelação especial, que abrange comunicações particulares e manifestações de Deus para pessoas específicas em épocas específicas. A revelação geral refere-se à auto-manifestação de Deus por meio da natureza, da história, da personalidade do homem, sua consciência, que são os três meios tradicionais da revelação geral. A primeira, natureza própria, a Escritura propõe que existe um conhecimento de Deus que vem por meio da ordem física criada. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus. Segundo, a história. Deus está atuando no mundo e move-se em direção a certos alvos. Deveria ser possível detectar o curso de sua obra nos acontecimentos que ocorrem como parte da história. E C3, consciência. Terceiro meio da revelação geral é a suprema criação terrena de Deus, o próprio homem. Em Romanos 2, 14 e 15, Paulo afirma que uma modalidade adicional da revelação geral é a lei moral implantada na consciência do homem. Implicações da revelação geral. É um terreno comum ou ponto de contato entre o crente e o descrente, ou entre o evangelho e o pensamento do descrente. Todas as pessoas têm o conhecimento de Deus, ainda que esse conhecimento seja comprometido por causa do pecado. Ele continua existindo e haverá áreas sensíveis às quais a mensagem pode ser eficazmente direcionada como ponto de partida. Revelação especial é a auto-manifestação de Deus para certas pessoas em tempos, lugares definidos, permitindo que tais pessoas entrem num relacionamento redentor com Ele. Página 105, a inspiração da Bíblia. Definição: inspiração vem do latim e significa o ato ou efeito de inspirar ou ser inspirado, ou seja, respirar para dentro. O termo grego é theopneustos e significa soprado para fora, expirado, soprado por Deus. Se a revelação é a comunicação de Deus aos homens, transmitindo-lhes a verdade que precisam conhecer para terem um relacionamento correto com Ele, então deve ser óbvio o motivo pelo qual a inspiração também se faz necessária. Comparando as definições nos termos em português, oriundo do latim e em grego, se observa uma contradição de definição de termos. A definição latinizada do termo não reflete o verdadeiro sentido e amplitude do termo original. O termo inspiração, embora consagrado pelo uso e, portanto, pela teologia, não é um termo adequado ou apropriado, pois pode parecer
que Deus tenha soprado alguma espécie de vida divina em palavras humanas. A Escritura é chamada de theopneustos, inspirada com o objetivo de caracterizá-la como acontecimento soprado por Deus. Ou seja, as Escrituras devem sua origem divina a uma atividade de Deus, Espírito Santo. Okay? Considerando o exposto acima, podemos definir o tema inspiração como uma operação divina que influenciou os diversos escritores. Okay? Provas da inspiração, nós paramos na página 105, prosseguimos no próximo vídeo, na página 106, com provas da inspiração. Ok? Deus abençoe, boa aula. Não esqueçam as recapitulações que vão ser tratadas na próxima aula presencial. Deus abençoe a todos, uma boa aula.